E aí pessoal, beleza? Vou fazer esse vídeo aqui para explicar um pouquinho sobre multi-tenant usando o Yii framework. Isso foi um questionamento que fizeram aí no grupo para mim do Yii framework no Telegram. Eu resolvi fazer um videozinho para explicar como que funciona isso. Eu já subi tudo aqui uma aplicação, já deixei preparado o banco de dados, tudo, só vou explicar o conceito mesmo para ser um vídeo rápido. Certo. Aqui simulando uma classe de usuário que conecta a um banco. Como suposição aqui é o cliente auth. Então, o conceito do multi-tenant seria você ter uma base de autenticação e depois de autenticados você redirecionar esse cliente para um outro banco. Para fazer isso, simulei aqui uns registros, já 2 registros, que usando o padrão do Yii mesmo. Mas isso aqui poderia ser uma classe conectando ao banco. Ele vai retornar essas informações. Basicamente, eu vou criar um novo arquivo aqui, file. Vamos chamar ele de db. db-tenant. Return. Function. Aqui eu vou chamar win connection. Connection. Confundi aqui. Então, connection. Recebe um array. Vamos ver se é isso mesmo aqui no construtor. Vou recordar aqui. Vamos ver aqui a classe de connection dele. Essa. Isso mesmo. Copiar esse arrayzinho aqui. Certo. A gente sabe que quando você efetua um login no Yii, você recebe multi-tenant. A gente recebe o usuário, fica no identity do aqui, esperamos o usuário logado. Então basicamente aqui é só montar, vou até pegar aqui o DB, só monta a string BSN, banco de dados, qual que é o banco. Então como a gente já recuperou os dados do usuário, quando ele logar ele vai entregar para a gente essas informações aqui. Vou pegar o MT database e vou formar aqui. User tenant MT database.
Aqui vem a mesma coisa. Aqui é o usuário, vamos ter username, visitante, vamos ter nome, password. Já criamos aqui o arquivo. A gente tem um DB, um multi-tenant, que vai ser recuperado dentro do nosso component. A gente cria um novo componente. Temos o componente de DB. Vou chamar esse aqui de DB tenant. Vai receber um DB tenant. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Faz um require do arquivo e set do tenant aqui. Vamos ver como está nossa aplicação, se ela quebrou ou não. Por enquanto tudo normal. Carregou o nosso componente com o DB tenant lá. Certo. Já configuramos aqui a chamada do banco de dados. Para testar isso se está funcionando, a gente tem que fazer o seguinte. Sabemos que todos os nossos módulos são criados e estendem a Active Record. Então, vou fazer o seguinte. Vou abrir o Yii2. Então, vou deixar assim. Vamos gerar um nome. Como eu tenho o banco já criado aqui, vou fazer o seguinte, eu vou espelhar ele aqui só para a gente poder criar banco a partir desse cara aqui. First. E mostra como que funciona. Então, produto. Vai ficar nesse namespace mesmo. Não tem nenhuma informação. Tirar. Isso. Voltou. Vou voltar aqui para não interferir. Vamos ver aqui nosso model. Criou um model. Vamos voltar de novo. Models vou tentar
poder criar aqui um arquivo. Ops. Beleza. Create. Agora gerou uma. Se virmos aqui na temos nossa moda de produto. Certo, aqui acontece o seguinte, a gente sabe que todos os nossos models estendem o Active Record. Então eu vou criar um novo diretório aqui chamado components. Vou criar uma nova classe Active Record. Meu namespace vai ser o app/components. Eu crio aqui para minha classe e eu vou estender agora o meu Active Record do DB aqui. Então o meu Active Record do App Component estende o IDB Active Record. Vou mostrar o porquê disso. E a nossa classe aqui vai estender app/component Active Record. Uma classe. Vou apertar aqui. Pronto. Agora ele está pegando. O porquê disso? A classe Active Record DB, ela disponibiliza um método para a gente chamado getDB. Esse cara aqui é o que vai fazer a mágica acontecer no multi-tenant. Então a gente vai sobrescrever esse cara. Clique static function getDB. E aqui a gente vai retornar aquele componente que a gente configurou no app DB tenant. Dessa forma. A gente já sobrescreveu o método e o produto aqui estendendo do componente. Agora vamos testar para ver como que isso aqui vai estar funcionando. Vou vir aqui no controller mesmo. Vamos vir aqui no controller e vamos fazer um teste. Vamos testar aqui, vou fazer o login. Admin. Estou logado como admin, que é esse usuário que tem a tabela First Client. Já tem um registro lá chamado First Client, a gente sabe. Então vamos vir aqui, teste, product, ID. Aqui no teste. Vamos ver o que ele está tornando para a gente aqui na tela. Deu um erro. Não, tá certo. Tornou aqui, ó, o array com product first client. Então vamos passar para index.
Model teste. Vou criar um outro action aqui. Vou deixar normal. Action product. Só renderiza index mesmo. Vamos criar uma view para ele. Product. Que ele dá um print no produto, se a gente vir aqui no index R site da product. Tem que trocar aqui, senão não vai. Product. Aqui ele devolveu o array pra gente. Deixa eu passar aqui a model. Vou mostrar o array aqui, ó, pegando o first client. Aí agora, se eu fizer o logout e logar como demo e vir site product, ele retorna product second client, quantidade de bancos diferentes. A mágica aconteceu aqui nesse config db-tenant. Toda vez que ele recebe a requisição, ele cria uma nova conexão com o banco e direciona o usuário logado para a sua própria database. Acho que é isso só, galera, só para explicar um pouquinho aí. Foi um vídeo bem rápido. Desculpa pela voz, estou meio ruim, mas é só para explicar como que funciona aí, mais ou menos a ideia. Dá para aperfeiçoar isso mais e deixar melhor, validar certinho, mas o conceito básico é esse. Falou, rapaziada, valeu.